Diga: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Levante as suas mãos ao Senhor um pouquinho, querido. Traga o seu coração de maneira completa esse momento, porque em momentos de adoração, como o pastor testemunhou, nós fazemos uma oferta de louvor a Deus. Ele pode vir com sua glória e marcar a nossa vida. Por isso que o Senhor procura adoradores, e esses adoradores é que se tornarão os trabalhadores. Não adianta trabalhador que não é adorador ao Senhor. E é lógico que adorar é muito mais do que um louvor e abrir a boca e dizer algo ao Senhor, mas se com todo o teu coração, todo o teu ser, você adorar o Senhor acima de todos os nomes, é certo que uma marca tremenda acontecerá, porque o Espírito Santo opera assim. Ele levanta aquele que não podia, como eu, levanta aqueles que não têm nada, mas podem ter tudo para o Senhor. Tu és o amado Senhor, Tu és o amado Senhor. Nós não queremos, Deus, só ficar nas sensações, mas nós precisamos muito, Senhor, da Tua presença no nosso espírito, da Tua presença na nossa mentalidade, na nossa alma, nos nossos desejos, a Tua presença, para mudar tudo isso, a Tua presença também no nosso corpo, Senhor, porque nós somos o templo do Senhor. Queridos, quantos desejam servir ao Senhor? Para servir ao Senhor é preciso conhecer ao Senhor, amém, irmãos? A palavra de Deus nos mostra pessoas que serviram ao Senhor sem conhecer ao Senhor. Deus, na sua soberania, Ele moveu reis, Ele endureceu o coração de um, amoleceu do outro. Ele moveu corações ímpios que não conheciam o Senhor. Ele tem tamanho poder. Será que Ele tem? Sim, Ele tem. Só que não é disso que nós estamos falando. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas sabe aquelas obras que de antemão Ele preparou para nós andarmos nelas? Essas são as obras vivas, diferente das obras mortas. O que são as obras vivas, irmãos? É quando você, conectado a Deus, conectado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, você começa a entender a vontade dEle e produzir essa vontade, reproduzir essa vontade na terra em direção ao próximo. Essas são as obras vivas. Por isso que sem Jesus nós produzimos o que a Bíblia chama de obras mortas. Olha, irmãos, eu estou muito feliz porque o que eu tinha para ministrar, eu cheguei a conversar com o outro irmão, falei assim: ora por mim, pelo amor de Deus, eu acho que eu estou com um negócio, eu não sei se é minha alma que está, eu estou incomodado e tal, ora aí para eu saber se é de Deus, eu tenho uma palavra. E aí já, na quarta-feira foi o irmão Henrique, na quinta-feira o pastor Fernando, né? Tolentino. Aí a hora que ele começou a ministrar e as áreas que ele entrou, eu falei: aleluia, que bom, Senhor, que existe uma conexão em todas as ministrações dentro desse seminário. E a gente não conversou. Eu tinha ideia que o irmão Henrique ia trazer o Tzedakah para nós, lógico, é o que Deus usa a vida dele principalmente aqui, né?
Mas eu não sabia o que o pastor Fernando ia trazer, o que o pastor Júnior ia trazer. E Deus então está estreitando, e a gente gostando dessa palavra, alinhando tanto nosso coração para poder nos enviar. Ele já tem nos enviado, irmãos. Muitos de nós aqui têm pisado em lugares diferentes, entrado na vida de pessoas. Deus tem nos dado graça para entrar na vida de pessoas, para opinar na vida de pessoas. Diz aí se Deus não tem usado você no ano 2015 e agora 2016. Tem te usado para estender a mão para o próximo. É tremendo, já tem, sabe, esse negócio de usado, ele já tem usado, mas é muito mais do que ser usado, é muito mais, e é aquela essência, a justiça mais excelente, que foi trazida aqui nesse seminário, é essa que nós estamos buscando, e é sobre, nós vamos começar falando da diferença dessas obras mortas que nós tínhamos, praticávamos, e como é que é agora andando com o Senhor, por causa da justiça mais excelente que Ele busca no coração. Ele busca que o coração do adorador tenha essa justiça. E olha, irmãos, você pode reparar que todas as vezes que Deus faz um funil e Ele usa uma ministração de um púlpito, um negócio assim, uma aula, uma EPE, uma EPA, fundamentos, ele afunila um pouquinho para a pessoa passar por ali, para ter um entendimento de uma transformação, a metanoia. As pessoas têm enfrentado uma grande dificuldade, porque de fato Satanás sabe que aqueles que sabem quem são esses que fazem um estrago no mundo espiritual. E não é saber quem eu sou, não é me achar não, mas é ter a convicção da eternidade, e não apenas da eternidade, daquilo que especificamente da eternidade Deus traz para nós. Sabe o teu DNA espiritual? Você começa a descobrir coisas como essa. Não é à toa que Deus tem nos restaurado a origem, né, irmãos? Quantos estão aqui nessa manhã? Então nós vamos falar um pouquinho de arrependimento, amadurecimento, adoração. Abra a palavra de Deus em Hebreus 5, por favor. Hebreus 5, do 12 em diante. Sabe o que eu não pedi para vocês orarem por mim hoje? Aliás, provavelmente alguém já orou, e muito obrigado pela sua oração. Porque ontem os meninos da casa de meninos, eles oraram por nós. Eu falei, gente, amanhã eu estou numa situação ímpar, eu preciso de oração. E aí, pastor Plínio, pastora Cris, né? Eles oraram por nós. Então, olha, eu já vim coberto de oração hoje. Orando uns pelos outros, irmãos. Né? Tão simples. Vocês acharam Hebreus 5, 12 em diante? Amém? Só o pastor Jefferson achou, o pastor Dinho, o pastor... O pastor fica enchendo, né? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Está vendo a ênfase aqui que eu estou dando? O exagero. Os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Os atos de justiça, olha, irmãos, vai se ligando aí nesse negócio, porque é menino, não está experimentado porque é menino, está no leitinho. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que tremendo. Tem o discernimento, foram exercitados para terem o discernimento. E discernimento espiritual, irmãos, principalmente.
Por isso, deixando os rudimentos, lá o que é elementar da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé, e de fé em Deus, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. Irmãos, o que Deus está fazendo nesse tempo com a igreja? Qual é a igreja do último tempo? Qual é a igreja, como você quiser, antes do arrebatamento que o Senhor deseja, a noiva que Ele deseja contar? É uma igreja que entende, é uma igreja que amadureceu, uma igreja que não ficou só nas doutrinas elementares, ela não ficou só no tempo que ela batizou nas águas, ainda que seja Deus que tenha ordenado isso. Vocês estão entendendo? Ela não ficou só no tempo em que Deus usou alguém, autoridade sobre a sua vida em amor, para ministrar com imposição de mãos algo que Deus transferiu na sua vida, deu para você. Ela não ficou só no leite espiritual, tendo que aprender assim, puxa, como é que eu começo a andar com o Senhor? Não, ela desejou e ela avançou, e conforme ela se posicionou, essa igreja, Deus veio e trouxe provas, e trouxe várias situações na vida daquelas pessoas, para ela ser experimentada e começar a discernir tanto o bem quanto o mal. Olha a diferença que faz uma pessoa que ela consegue discernir o bem e o mal, quando Deus a lança no campo. Vai fazer muita diferença. Imagina você chegando lá, você vai com o Mateus lá na rodoviária, e aí, ao invés de você só ter uma visão geral, você já passou por algumas coisas com Deus, e você se volta para o Senhor. Sempre que existem questões no seu coração, você se volta para Ele e vai nele, e Ele trabalha o seu coração e vai derramando porções de sabedoria, entendimento e discernimento. Aí sabe o que acontece? Você vai lá no ônibus, você entra no projeto, um dos projetos, vai na casa, não sei, e você chega ali. Quando você chega ali, de repente, até aquele momento, você não sabia exatamente o que fazer, a não ser a instrução do pastor Moisés, a instrução que você recebeu, que você entendeu, tal. Não, mas você chega ali, o Espírito Santo vai ter a liberdade de discernir para você, dentro de você, o que é o bom e o que não é bom, o bem e o mal. E sabe o que você vai poder fazer? Você vai poder produzir muito fruto. O reino de Deus, irmãos, Deus procura pessoas que cresçam para herdar o que Ele tem para nós. E a herança, por mais que ela seja aquela herança do galardão, do reino e do governo de Deus na eternidade, o governo do Senhor começa aqui na terra. Ele nos dá dons aqui na terra. Ele nos prepara aqui na terra. A Bíblia diz que nós experimentamos, lá em Hebreus mesmo, nós experimentamos os poderes do mundo vindouro ainda aqui na terra. Por que tudo isso? Parece que eu só estou falando de coisa sobrenatural. Não, para que na hora de você agir, na hora de você estender a tua mão, você vem não apenas com conteúdo, não é com a cabeça cheia, você vem com o coração queimando de verdade. E coração queimando, ele vai muito além das nossas emoções. Ele conta com as nossas emoções, mas ele conta com o Espírito na plenitude de um derramamento. E aí quando Deus derrama em nós, nós podemos derramar nas pessoas, e essa é a diferença. Essa é a maior diferença. Eu acredito que Deus quer contar com uma igreja assim. A noiva de Cristo, ela tem atos de justiça, e Ele falou aqui que nós precisamos então ser experimentados pela palavra da justiça. Sabe o que Deus tem trazido para nós esses dias? Espada, bastante espada.
Você repara que por mais que a gente brinque aqui, a palavra vem, ela faz uma volta e entra na espada. Mas por quê? Porque Deus quer que nós entendamos a sua justiça, para nós exercermos a sua justiça, para a gente fazer o que Ele pensa ser justo na vida das pessoas. E isso não conta apenas no necessitado, no marginalizado e as pessoas que nós falamos aqui, não. E as fotos que nós vimos um pouquinho dos projetos e as filmagens, não. Isso conta até você na sua família, e com seus amigos, com as pessoas aí, ó. A justiça de Deus, ela vai muito além, ela é tremenda. Tanto é que até mesmo quando a gente pensa assim, a pessoa tem posse, ela tem bens, ela está bem. Não necessariamente. Qual é a justiça de Deus para ela? E aí, como você vai ter discernimento, você vai chegar e Deus vai te dar uma palavra tremenda. Vai ter que ser corajoso, vai ter que orar muito para entregar, viu? E eu não estou falando de ser profeta de ofício, não. Eu estou falando de você ter o Espírito Santo, ter discernimento de Deus, ter a palavra da justiça que te experimenta todo o tempo, comer do alimento sólido de Deus. E aí você chega, irmão, você está com substância, você está, entendeu? Arretado mesmo. Você chega ali. E a gente vai chegar lá em como fazer isso. O arrependimento de obras mortas. Eu acredito que para nós irmos para esse lugar de amadurecimento, nós precisamos entender que nós morremos para aquilo que nós fazíamos. Pastor, eu já sei, quando a gente se converte, até para ir para o batismo, eu vou morrer para o mundo, não é verdade? Mas não é só morrer para o mundo, irmão. Às vezes a gente vem para servir a Deus, mas nós trazemos uma bagagem junto, você está entendendo? A bagagem das nossas obras. Eu criei em Jesus, só que eu carrego algumas coisas comigo, sabe? Eu tenho orgulho daquela minha habilidade, daquilo que eu sabia fazer, e agora eu quero empurrar isso para dentro do reino de Deus, e falar, Senhor, o Senhor vai usar isso aqui, entende? E não é bem assim, não. Tem que haver o arrependimento, e esse arrependimento envolve tudo que nós fazíamos para trás, tudo. E aí, o que acontece? Pessoas que creem em Jesus, não fluem completamente. Por que não fluem? Estão presos a obras do passado. Irmão, é tão sério isso, que Jesus, quando Ele ensina, até quando nós vamos andar nele, e obedecendo a Ele, crendo nele, na unção dele, Ele fala, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Sabe por que Ele diz isso? Porque é tão forte a nossa tendência de ficar preso naquilo que nós fizemos, que Ele já diz, até para vocês, que vocês vão estar, você vai estar comigo, você vai andar comigo, mas não, olha para frente, vamos embora. Irmãos, o que tem acontecido aqui, para mim é grandioso, são muitas vidas para a gente tocar e cuidar, é muito trabalho, a gente já não está, você viu que financeiramente nós já estamos além do limite, já passou da balança, não tem mais um balão, nós demos uma passadinha, financeiramente, mas também no cuidado, no pastoreio também, a gente está precisando que os irmãos despertem, amadureçam, porque nós estamos precisando de mais pastores no rebanho. E pastor não é só vou pegar o microfone, não é só a ordenação pastoral, estou falando ministério pastoral, o cuidado, porque tem muita gente precisando ser cuidada mesmo. O amadurecimento precisa do arrependimento das obras mortas. E aí então, irmão, é aquilo que eu sempre digo aqui, eu não tenho problema nenhum com uma pessoa que é usada de forma diferente. Quer dizer, eu quase não tenho problema. Às vezes eu tenho problema, porque às vezes eu sou religioso, né? E aí eu fico meio assim. Mas vamos dizer, uma pessoa que é usada de uma forma alternativa, o cara é usado lá no meio do pessoal, da galera que anda de skate e tal, aí ele é todo diferentão, cabeludo, barbudo, tô brincando, é tudo diferente, daí vem, eu acredito, irmãos, que ele pode ser Deus pode comissionar ele muito bem, continua andando teu skate, evangeliza aquela galera do skate, mas eu acredito que ele veio e deixou o seu skate no altar, deixou o seu amor pelo skate no altar,
Ele deixou seu amor por aquela tribo no altar. Entendeu, pastor? Eu acredito. Se a pessoa é talentosa, artista. Irmãos, eu sou desenhista. O que tem que acontecer com uma pessoa que ela tem um talento muito específico e bem desenvolvido na vida dela? Ela vem para o Senhor. Tem que haver um arrependimento até mesmo na área dos seus talentos. Eu acredito que uma pessoa que vem e rende os seus talentos no altar, mas de verdade. Por isso que esses momentos assim são necessários. O altar coletivo, o culto com os irmãos é muito necessário para ver uma entrega. Nesses momentos Deus requer algumas coisas de nós. Aí você vem e entrega. Entreguei o talento, entrego o desenho, eu entrego a música que eu sei fazer. Eu entrego a minha profissão. Não estou falando eu desisto dela. Você entendeu o que eu quero dizer, irmãos? Eu entrego meus talentos no altar, disposto sim a desistir, mas aí o Senhor me comissiona. Agora Ele desce o rolo, como os irmãos dizem aí, Ele desce o manto, Ele dá a revelação, irmãos. Aleluia. Ué, eu sou do... Eu desço o manto. Eu já vi descer o manto. Vocês já viram descer o manto? Eu já vi. Estou falando sério, vocês estão pensando que eu estou brincando. Eu já vi assim, a gente está orando, aí o rolo, melhor. Desenrola o rolo assim, Quem está rindo já viu. Uai. Irmãos, na verdade, a necessidade do arrependimento das obras mortas, ela envolve até áreas boas da nossa vida, envolve talentos da nossa vida, envolve o estudo, o tempo que nós gastamos fazendo, investimos nas coisas, nos cursos. Envolve os diplomas, envolve as habilidades, envolve toda a nossa vida. Jesus precisa de uma noiva que se derramou como libação no altar. Ela se derramou para ser transformada na noiva de Cristo. Assim como os filhos de Deus, como essa palavra dá uma noção do filho, eu estou falando da noiva que é paralela ao filho, herdeiro. Maturidade. Como seremos maduros se a gente vive ainda preso àquilo que estava para trás? Até coisas boas. Nessa manhã, o arrependimento nesse sentido é libertador. Amém, queridos? Aleluia. Não é apenas arrepender-se dos pecados, irmãos. É isso que eu quero te dizer. Você quer que Deus, além de usar suas mãos para dar comida, use você para fazer filhos espirituais? Quantos gostariam disso nessa manhã? Porque Jesus falou: ide por todo mundo, e vocês vão fazer discípulos das nações, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, como a gente vai equipado, tudo bem, mas nós precisamos ter algo aqui dentro. A obra de Deus, Ele é vou falar dessa forma para a gente entender, uma pessoa, vem de fora, entra dentro de você, e agora de dentro para fora você produz as obras. Sem isso, irmãos, não existem obras vivas. Impossível, pastor. A gente podia estar fazendo 3 vezes mais, se nosso coração não estiver alinhado. Isso não está sendo escrito como obras vivas no céu. E por que Deus quer que nós produzamos? É assim que fala? Quase que eu me enrolei. Por que Deus quer que a gente produza obra viva? Aquilo que vai permanecer. Porque aí dentro do reino de Deus, isso vai te acompanhar por toda a eternidade. O galardão não é só uma premiação, irmãos. Vai fazer parte da sua identidade dentro do reino de Deus. Vocês estão ouvindo isso? Você sabia que você tem que crer que Deus é galardoador? Amém? É o que dá o quê? Esperança, força. Ontem o pastor ministrou renovo aqui.
Minha motivação está na eternidade, está no coração de Deus, está em fazer para Deus, então tem renovo na sua vida, tem sim um impulso do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. O amadurecimento é o desejo de Deus. O que acontece quando a gente não amadurece? Eu vou falar só um pouquinho, não vou esgotar isso aqui, porque não tem como. Quando nós não amadurecemos e saímos para fazer a obra de Deus, nós caímos no ativismo. Você entendeu? Você não tem maturidade. Se eu não tenho um entendimento maduro em Deus e na sua palavra de justiça, o que acontece? Eu vou fazer, mas rapidamente eu entro na força do meu braço, ainda que seja obra de Deus. Eu tento fazer o que é de Deus com o meu braço, e aí eu estou ali, logo, não apenas cansado, estou como muito abatido, e se duvidar, como disse o pastor também, estou murmurando. Lembra o pastor Fernando falou isso? Aí eu começo a murmurar, porque eu estou começando a ficar fora do que era o meu chamado. Mas você está na obra, você está tocando o órfão, está tocando a viúva, meu Deus, Deus que mandou fazer isso, pastor, eu não preciso nem saber de chamado, é só ler a Bíblia, eu já vou entender a verdade, querido. Mas mesmo dentro de um chamado que a Bíblia já escreve, e que é para toda a igreja, mesmo assim você tem que saber o teu lugar, e ali vai ser a ênfase da sua vida, ainda que você possa, eu sou apenas levita do Senhor e só toco no alto. Não, querido, desce lá, vai ajudar a servir, vamos pegar na concha, esses dias, vamos lavar as cadeiras, é para a gente se misturar, amém, queridos? Mas entenda, você sabe que Deus vai te pegar e te usar para tanger um instrumento, orar pelas pessoas. Você entendeu? Porque você já entendeu aquilo, e até como fazer aquilo dentro do reino de Deus. Mas quando não há amadurecimento, o que acontece? A gente sai fazendo, irmãos, e Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é tremendo, Ele libera, Ele não tem problema a princípio com isso, porque Ele fala, vamos deixar, é como se a gente fosse aquela criança, e às vezes você não deixa teu filho andar um pouquinho mais, você deixa ele mais solto, você não pode ficar cuidando dele assim, para ele não cair nunca, não ralar o joelho. Se você ficar assim, teu filho vira um bobão. Você entendeu? Então Deus deixa você cair, ralar o joelhinho um pouquinho, chorar um pouquinho. Filho, eu não te avisei? Aí às vezes ele vai fazer uma cara tipo, não te ouvi, nunca ouvi isso que você falou. Às vezes é assim que a gente faz com Deus. Então no começo é isso que acontece. Eu trabalhei, irmãos, eu posso falar, agora está no passado, né? Por 3 anos a gente ia numa fundação para crianças menores em estado de risco, né? E ali 2 vezes por semana a gente ministrava a palavra e passava um vídeo também, um filme evangelístico e tal, e o pessoal tomava, todas as crianças eram medicadas, era bem difícil, né? Algumas crianças ficavam babando assim, e a gente falando da palavra de Deus lá, e Deus, por sua misericórdia, usava a nossa vida. Só que o que eu não tinha? Eu não tinha maturidade, mas Deus, Ele me ajudou muito. Ele é um pai bondoso. Eu ia lá, Ele honrava muitas coisas do nosso pequenino esforço, porque eu via na palavra, o que nós vamos fazer? Essas crianças não têm evangelho, é uma instituição inteira que a gente tem acesso, e eles não conhecem a palavra de Deus, nem a diretoria, nem as crianças. Vamos lá, e a gente ia. Só que anos se passaram para eu entender por que o trabalho não deu todo o fruto. Teve gente batizada nas águas, teve crianças que cresceu, e a gente encontra trabalhando, às vezes no McDonald's aí, às vezes num leilão de gado, que eu vou de vez em quando, muito de vez em quando, mas eu vou, porque minha família mexe com essas coisas. Aí eu encontrei um rapaz maior que eu, assim, e era de lá, ele veio e me abraçou, eu não acredito, tal, a gente se abraçou, falou, puxa, então tem frutos, mas por que não foram, por que não teve algo mais profundo no reino, paternidade? Por que a condição da noiva de Cristo não apareceu ali? Os atos de justiça não foram mais longe. Por quê? Porque eu não tinha maturidade, eu não entendia que eu precisava do meu pastor. Então eu ia arrebentando. Mas eu não tenho esse perfil, mas eu ia, irmãos, eu ia arrebentando.
levando no peito. Tinha dia que eu estava meio cansado, mas eu falava, não interessa, eu queria fazer. Eu tinha um entendimento até aquele nível, e eu queria fazer, e muitas coisas de Deus aconteceram, e o pastor, ele falava assim, pode ir, o meu pastor na época, não era o pastor Dinho, tá bom, gente? Fosse o pastor Dinho, vocês podiam tirar satisfação com ele, mas não era. Ele era o meu líder, mas a gente não tinha aquele elo. Você sabe que se você não tem ninguém sobre você, irmão, você está enrascado, é uma coisa horrível. Não pode ser todo mundo seu colega, você entendeu? Você que tem chamado ministério, eu ouvi isso nessa manhã, estou usando um linguajar aqui. Os pastores, os irmãos, não é todo mundo. Para você exercer o ministério, você tem que ter alguém sobre você. E aí, irmãos, os anos passaram. Em 2011 eu vim para cá. Então eu converti há pouco tempo, mas era 2002, final de 2002. 2011 eu fui entender como que os frutos da palavra da justiça, como que o meu arrependimento das obras mortas, né, e os frutos da palavra da justiça, como que eu poderia amadurecer, por que Deus não permitiu, e graças a Deus Ele não permitiu que eu fosse ungido a pastor. Eu vou usar minha vida aqui para falar isso, antes daqui, porque Ele estava me protegendo e cuidando de mim. Eu não sei se isso aconteceu na tua vida, como disse o pastor Fernando, talvez, se fosse bom que a gente pudesse desungir alguns, né? Se eu tivesse sido ungido antes, provavelmente, ungido no sentido, né, oficial da coisa, acho que eu teria que ter sido desungido, porque primeiro Deus tem que tirar o antigo, para estabelecer o novo, e até às vezes na vida do próprio crente, irmãos, isso precisa acontecer. O vinho novo do Senhor não pode ficar em odres velhos. Existe muitas interpretações para essa palavra, mas entenda. O ativismo é quando a gente não tem maturidade, nós caímos no ativismo. Porque Satanás acaba desviando a nossa atenção, não há discernimento. Você não vê a obra dele no meio da bagunça. Você está produzindo, mas Deus está falando, para um pouquinho, vem aqui para mim, fica comigo um pouquinho, mais um pouquinho agora mais um pouquinho, agora você não faz nada, senta, parece que arbitrário isso aqui que eu estou falando, não, fica quieto só um pouquinho, aí você vai aprendendo a obedecer e ser quieta, tem hora que você nem fala mais, a tua oração vira isso aqui, ó. Aí um belo dia você está como quem espera, aí Deus vem e te pega. O que, pastor? Mas você não estava orando 5 horas por dia e falando um monte de coisa para Deus? Nem sempre estava falando um monte de coisa para Deus, mas porque a gente vai entrando e fala, Senhor, o Senhor diz na tua palavra em Eclesiastes, se você entrar na casa de Deus, não vai sair falando um monte de coisa não. Esse versículo foi citado aqui nesses dias, abrindo tua boca aí, né? Não, calma gente, vamos ver o que Deus está fazendo, né? A gente não tenta isso aqui, pastor? Nós somos os tentadores, os que tentam muitas coisas. A gente tenta no louvor o quê? Peraí, vamos ver dentro da nossa limitação, as nuances do Espírito de Deus. Calma, às vezes Deus vai falar, quieta, senta. Agora quem está no ativismo, onde que vai entender uma coisa dessa? Não vai entender, vai sair correndo, atropelar tudo, aí vai chegar lá, e hoje nós vamos orar por cura nesse negócio aqui, entendeu? Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, às vezes eu falo assim, chego e já saio, eu nem espero o louvor estar lá, eu te amo, e a gente está berrando aqui, às vezes acontece, né? Mas eu estou dizendo assim, irmãos, o arrependimento das obras mortas, ainda que a princípio seja para uma conversão, às vezes até mesmo na nossa caminhada cristã, a gente está vinculado ao passado, demais da conta, apaixonado demais pelas coisas que nós já sabíamos fazer antes de Cristo. Sabe como é que é a minha assinatura? Eu faço um M, um C, ponho a datazinha quando eu desenho,
E lá em cima eu ponho depois de Cristo. Igual o pessoal escreve. Descer, sabe por quê? Eu quero sempre me lembrar a diferença do antes e o depois. Então às vezes você vai tomar uma atravessada nesse ano. Uma atravessada assim, ó, na diagonal. Uma espadada assim. Gostou do efeito sonoro? Você vai tomar uma espadada assim que vai te atravessar. E vai cortar, irmão, e aí você vai ficar brabão. Esses dias Deus usou minha esposa para fazer isso. E minha alma, a hora que eu dei as 3 justificativas, terminou a justificativa da minha alma, do meu desejo, eu falei para ela bravo, mas com a cara de tacho, para não falar outra coisa. Aí eu virei para ela e falei assim, é verdade. E fiquei com a cara. Usou minha esposa demais, irmãos. E aí nós oramos. Sabe o que aconteceu do dia seguinte em diante? Eu destravei em relação a algumas vidas que eu estava com alguns probleminhas, mas por causa daquela espadada que eu levei e aceitei, e reclamei um pouquinho, esperneei, né, para morrer. Esperneei para morrer. Aí depois que a gente passa, a gente conta rindo, né, irmãos? Então nós vamos aqui, a gente está entendendo um pouquinho nessa manhã, bem pouquinho, mas eu creio que tem uma profundidade nesse pouquinho. Eu chamo vocês nessa manhã para adoração ao Senhor. Uma vez eu estava sentado aqui, ó, e aí eu estava ali adorando, Deus veio e Ele falou comigo, dentro de mim. Isso foi 2014. Ele falou comigo, Ele falou, o ensino do despertar da noiva precisa estar aliado à adoração. E no caso Ele falou para mim, o Obed-Edom. Irmãos, tem total ligação o que acontece lá no Paraguai com a nossa adoração no altar aqui, com o seu altar de adoração. Entenda a adoração nessa manhã como louvores, orações, ofertas ao Senhor, arrependimento, confissão, petições. Você com a boquinha quieta ali, calada também diante do Senhor, eu assim, a gente ali, e tudo isso, a nossa vida procurando obedecer a Deus como a adoração a Deus, amém? Nesse sentido, o que a gente faz? Procurando investir nosso tempo diante de Deus, descortinar nossa vida diante de Deus e deixar Ele fazer o que Ele quer fazer, tem tudo a ver com você estar lá na África. Vamos mais longe, que o Paraguai é na fronteira, né? Daí, eu acho que eu já fui lá no Dia das Crianças, e tem que ir muito mais. Por quê, pastor? Porque quando você adora, a glória de Deus se manifesta no meio da adoração, e a glória de Deus é que te transforma, e você vai ficando parecido com Jesus, e quando nós ficamos parecidos com Jesus, é Jesus que vai para as ruas, é Jesus que vai para as nações. Aleluia. Irmão, eu já descobri que eu não posso ir para as nações. Eu já recebi uma palavra, é verdade, mas eu não posso, Deus, eu não posso. Não posso. É Jesus que precisa ir. Eu vou chegar lá no Paraguai e vou falar assim, o ministério, eu vou me expor aqui, o ministério Marcos Pedrocian Coelho. Irmãos, e se eu chegar lá no Paraguai, eu vou falar do Paraguai, que eu amo o Paraguai mesmo, eu estou de Paraguai hoje, Hechos de Justiça. Irmão, ninguém tem essa, hein? Vou chegar lá no Paraguai e vou falar, eu fulaninho, estou aqui, vou fazer a obra de Deus. Está lascado, irmão. Por isso que às vezes
Tem uma bruxa, tem um negócio, as histórias de bruxaria lá, né, pastor? Tem um fulaninho, ciclaninho que mexe lá com uma macumbinha, um negócio, e tá pegando, tal, né? Tá acontecendo, por quê? Porque é Jesus que tem que pisar no Paraguai. Com todo o respeito, Jesus já está lá, amém, queridos? Existe um povo de Deus lá, aleluia. Mas eu estou dizendo, quando a gente vai, Jesus é Ele que tem que me mover também até lá, de verdade. O que adianta, irmão, nem mesmo uma oferta no gasofilácio, se não é com Cristo Jesus que eu faço. É Ele sentado aqui me observando o tempo inteiro, e Ele dentro de mim se alegrando, é dessa forma. Então Ele está sentado olhando, igual a oferta da viúva, é para Ele. Aí que está a diferença. É isso que eu estou dizendo nessa manhã: adoração. Maturidade, adoração. Poxa, pastor, então eu posso entender que enquanto eu não for santo, eu não vou nessa obra aí, falando de santidade, né, que a gente já envolve. Não é isso, é como eu te disse, Deus deixa você ir, mas nós aqui, nós vamos procurar de todas as formas, te proteger de cair no ativismo. Às vezes nós caímos, né, pastor Jeff? Eu te chamo que nem eles te chamavam lá nos Estados Unidos ou não? Mais ou menos, né? Eu estou chegando lá. A gente às vezes cai no ativismo como pastores, não tem jeito, maior que ver. Mas a gente tenta puxar o freio e fala, para gente, não é aquilo que as pessoas oferecem, não são as coisas, não é o talento, não é o ministério, é a pessoa primeiro, depois o resto, é a pessoa, a família dela primeiro, depois o resto. E a gente tem que lutar contra a carne, e quebrar aquilo que transformou a igreja brasileira, muitas vezes, numa igreja que não produz filhos, né, estéril. Produz líderes treinados, mas não produz filhos. É uma igreja, mas não é a noiva do Senhor. Não sabe o que o noivo quer, não ouve a voz do noivo, não sabe o que ele gosta, não sabe como ele gosta, sai fazendo, marca a sua agenda, vira a famosa Vasti. Vai lá, faz sua festa particular. Leia o livro de Esther, você vai ver já no começo a festa particular da rainha. Mas ela é rainha, ela é forte, ela é tremenda, uau! Ela é sobre todos no reino, maior que ela só o rei. Meu Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Mas está fazendo do jeito que quer. E aí sabe o que acontece? Jesus fala, eu vou fazer a minha. E é isso que Deus tem profetizado aqui, através das festas bíblicas que nós estamos restaurando, irmãos. Vocês prestem atenção, nós não queremos ficar, agora eu sou judeu. Não é isso não, querido, amamos os judeus, mas não é isso. Essas festas são do Senhor e nos recuperam, nos restituem, nos restauram a nossa origem em Deus. E a noiva só entende quem ela é se ela conhecer o noivo. O filho só entende quem ele é se ele conhecer o pai. E tudo isso fala de origem e destino. Tanto a noiva quanto os filhos de Deus. E aí, eu já me perdi aqui, mas a gente vai se achar. A adoração, ela se torna a prioridade máxima. Por isso que é o primeiro mandamento. Só que vamos fazer um negócio aqui nessa manhã, você vai ter que rasgar seu coração e não suas vestes, porque você vai ter que descobrir o que Deus quer de você na adoração, amém? Como é que você vai fazer isso? Deixa Deus usar a nossa vida. Às vezes a gente vai estar tocando 6 horas, 4 horas, sei lá quantas horas, né? A mesma música, o mesmo louvor ao Senhor ali, ó. Vem e fica um tempo, e aí você vai conseguir levar isso para a tua casa. Ele vai descortinar algumas coisas, porque você passou um tempo. Às vezes você vai encontrar um deitado aqui, deixa ele, não briga com ele não, deixa ele deitadinho, ele está descobrindo algumas coisas, e aí às vezes ele levanta, põe a camiseta do Mateus e vai lá pro projeto. Irmãos, está tudo linkado, tudo ligado, misturado, no sentido de que espiritualmente Deus prepara os seus e envia os seus. Como determinados irmãos gostam de dizer, é a flecha, você é uma flecha nas mãos de Deus.
Os filhos são como flecha na aljava, mas não é para ficar na aljava. Põe a flecha no arco e aí ele puxa para o coração e depois dispara. Ele não puxa para perto? Eu vou usar essa ilustração. Puxa para perto para te disparar depois. Primeiro te puxa para perto. E nós vamos fazer isso aqui nesse ministério. O Ministério do Louvor já está sofrendo isso e vai sofrer mais ainda. Eu sou também, né? Pela misericórdia de Deus, orem por mim, pastor do louvor. Qualquer reclamação, falem com o Tiago, por favor, que é o líder. Não comigo. Puxar para perto para depois disparar. Eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero. Calma, irmãos. Adorar a Deus é a prioridade máxima. Abra comigo aí em Mateus 26. Na verdade era essa a palavra que eu ia pregar. Mateus 26. Então prega. Então vamos lá. Do 7 em diante. Glória a Deus. Acharam, queridos? Então vamos juntos. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Uau! Com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça. Quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se. Ouça isso nessa manhã. E eles ficaram indignados, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Está pegando o mistério aí? Espero que sim. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Gente, por que vocês estão fazendo isso? Pois praticou uma boa ação para comigo. As suas primeiras boas obras precisam ser em direção a Jesus. O primeiro mandamento é Ele. Por que a gente quer tocar o próximo sem primeiro sermos tocados por Ele? Alguém aqui pode bater no peito e dizer que é justo para tocar o próximo? Meu Deus, irmãos, eu fico envergonhado quando eu apareço numa imagem ali. Eu gostei do vídeo, viu, pastor? Ficou legal. Mas eu estou falando em outro sentido. Por que vocês estão afligindo essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. E porquanto sempre tendes convosco os pobres. Ouçam isso. Mas a mim não me haveis de ter sempre. E aí, lógico, ele estava falando que ele ia ser crucificado e que não mais eles iam vê-lo por um tempo em carne e osso, que ele ia para a destra do Pai, para a direita de Deus. Amém, irmãos? Aí ele diz assim: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Isso tem a ver com adoração, porque tem a ver com a mensagem da cruz. Vai prestando atenção nessa manhã. Como eu disse, não vale você dormir. Você pode dormir depois ouvindo o DVD ou o CD. Agora não. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Tudo que eu disse nessa manhã se resume nessa palavra. Ela chegou e entregou tudo que ela tinha, que era um perfume caríssimo. Quantos denários? 300 denários. E por que isso foi? Por que eu entendo isso como adoração? Como muitos irmãos já entenderam na igreja. Ela primeiro veio no Senhor. Ela pegou o seu maior valor. Pegou também o seu coração e colocou junto do seu valor. E derramou tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo aos pés de Jesus. Perdeu tudo.
Só que o que ela fez foi tão profundo, que até hoje nós sentimos o perfume de Jesus, e é por causa dela. Aonde esse evangelho for pregado no mundo inteiro, o testemunho dela vai ser lembrado. Às vezes o Espírito Santo vem e traz um perfume para você. A adoração, irmãos, tem o poder de, como que se fosse puxar do céu. Nesse sentido nós podemos de fato atrair a realidade celestial e principalmente a presença do Rei, e marcar a nossa vida. E é isso que Deus deseja de nós. Nesse ano do bom samaritano, o samaritano ele tinha óleo e ele tinha vinho. Para você chegar e estender a mão para o necessitado e para o pobre, você precisa ter. Você sabe que das 10 virgens, só 5 tinham azeite em reserva. Toda a preparação da igreja de Cristo é uma preparação que nós partimos do mundo espiritual, do reino de Deus, do governo de Deus, para essa parte material na terra, e alcançamos a vida das pessoas. Aleluia, queridos. Eu quero que você guarde essa palavra, que eu ministrei antes o desenvolvimento dela, e li no final ela. Eu queria que você levantasse nessa manhã. Agora nós vamos adorar o Senhor, usando os louvores, mas você trouxe algo que eu não trouxe aqui nesse lugar. Pastor, você está falando de valores. Irmãos, eu estou falando de algo, o que quer que seja, que só você tem para oferecer ao Senhor, muito maior do que valores, porque como nós vimos aqui, Jesus sabia que aquele perfume valia muito, e que muitos pobres poderiam ser alcançados, porque no ministério de Jesus, o que eles recolhiam, fora aquilo que Judas Iscariotes roubava, era para os pobres. Ele sabia, mas aí ele vem dar uma palavra estranha: não repreendam, não aflijam essa mulher, porque o que ela fez, é isso que vocês precisam fazer. A mulher na Bíblia muitas vezes representa a igreja, irmãos. Não interessa se veio de uma prostituição. A igreja brasileira pode estar onde for, pode ter acontecido o que for, nós nos vendemos, aconteceu isso e aquilo, mas se nós nos voltarmos aos pés do Senhor e derramarmos todo o nosso valor, todo o nosso valor, todo o nosso coração, não vai ter problema, ninguém vai poder nos acusar. E aí de fato o testemunho da igreja brasileira vai alcançar as nações. O mundo inteiro vai conhecer o bom perfume de Cristo Jesus. E de fato, irmãos, de fato, em verdade. Agora, você poderia perguntar: e aí, pastor, mas você já chegou nesse negócio? Cheguei nada, queridos, estou aflito, está ruim o negócio. Quando nós percebemos que o perfume de Jesus está ali, a gente sabe que ainda não é o que Ele quer, tem mais, por isso que é muito mais dele, e muito menos de mim. É esse que é o mistério todo. E descobrir como é que se dá isso. Tem um que fica orando horas em língua sem parar, o outro mistura língua com aleluia, o outro fala: Deus, sou pecador terrível, trapo de imundícia, me arrebenta. O outro não fala nada, o outro deita, o outro ajoelha, um corre, o outro fica parado, um faz uma caminhada, o outro não faz caminhada nenhuma. Então a gente começa com arrependimento. Irmãos, eu depois de alguns anos de crente, aí que eu fui arrepender para valer. E não foi para salvação, não. É arrependimento para andar nas obras do Senhor, as obras vivas. Aí você já, como é que tá, pastor? Tá fluindo, tá tudo? Não, querido. Olha, mal começou. Pisamos lá no Paraguai.
E pisamos de uma forma diferente pela primeira vez, não apenas para dar suporte ao projeto, para o Dia das Crianças, para isso, para aquilo, mas a gente pisou para ficar com os pastores lá um pouquinho, né? Minha missão era, eu quero ficar com eles ali um pouquinho, na casa deles, se possível. Não, mas se tivesse uma outra casa, se tivesse como eu ficar no hotel, não, eu quero ficar ali, né? Não dá para toda a igreja fazer isso, mas eu pude fazer isso. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que a gente estava ali, tomava tereré, conversava, aí vinha um irmão, saía outro, aí dormimos uma noite, no dia seguinte pegamos um violão, o pastor pôs assim na minha mão e falou, vamos adorar aqui com louvores e tal, aí começamos, batemos o violão assim, ó, Deus veio naquela varanda ali dos pastores, onde acontecem os cultos, que o culto da igreja é lá na casa deles. E veio, irmãos, e veio com força, e veio com palavra profética. Sabe aqueles negócios que só Deus faz? Sabe aqueles negócios que a gente não faz, que a gente não consegue? Você tentar imitar e fica ridículo. Não dá para falsificar, é tremendo, é maravilhoso. O Espírito Santo, nenhum outro espírito, eles tentam copiar, mas eles são ridículos. O que aconteceu foi um derramamento, e eu estou falando, uau pastor, e aí? E aí, irmãos, a gente vê, puxa vida, nós nem começamos. O Paraguai fica 3 horas daqui, irmãos, é como se fosse um hotel 5 estrelas, você está entendendo? Nós temos missões no nosso estado, difíceis também de alcançar. Olha aí o bairro Noroeste, assentamento Santa Mônica, o Itamaracá. Como é que nós vamos lá? Renda-se totalmente, descubra um novo nível de descer na olaria, de ir lá para baixo, para Deus poder te exaltar. E exaltar como? Cumprir cabalmente o que Ele te chamou para fazer. Esse seminário é um seminário de muito chamado, porque ele envolve missões, e tudo onde tem missões tem chamado. Então talvez você esteja ouvindo a voz de Deus hoje com um peso diferenciado. Só abra mão daquilo que Deus colocar no teu coração para abrir mão. Então o que você faz? Você derrama tudo no altar, e aí Ele vai escolher. O que é o governo de Deus? O reino é a justiça dele, é o que Ele considera pacífico, é a alegria segundo a ótica dele. Mas você vai abrir tudo para Deus, amém, queridos? Fecha os teus olhos, não sei, se você quiser ser livre, esse lugar aqui é bom, ó. Se quiser, essa cadeira aí também é boa, não sei que você vai. Vamos buscar um pouco a face do Senhor nessa manhã. Você buscou ouvindo a palavra, uma palavra da justiça, uma porção dela. Você buscou prestando atenção, se disponibilizando. Esse culto domingo de manhã, ou esse culto, devia ser o mais cheio de todos. Não é por mim não, querido, ninguém veio aqui por minha causa, vocês nem sabiam que era eu, provavelmente. Glória a Deus por isso. Eu ofereço a Ti os meus ombros, pelas nações, pelas nações. Eu ofereço a Ti o meu coração. Se entrega ao Senhor, para que enchas com a Tua compaixão pelos que perecem. Eu ofereço minhas mãos para serem Tuas mãos a tocar o aflitor. Eu ofereço meus pés para
para serem os teus pés a correr pelas nações, anunciando teu nome, teu nome, o teu nome, não o meu nome, não na minha força, não no meu fôlego, não, mas na tua força em mim, na tua vida.